Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o professor Diego. Hoje estou aqui para mais uma aula, na verdade é a sequência de 3 aulas onde nós falamos sobre preconceito, como ele age em nossa mente de forma inconsciente, e agora estamos na terceira aula para falar como você pode buscar superar esses preconceitos, buscar lutar contra esses preconceitos. E para isso, para falar sobre isso, nós vamos usar o livro Subliminar novamente. E nele, escrito, claro, pelo grande professor Leonardo Midlove, contém um experimento muito interessante que mostra isso. Qual é o experimento? Vamos lá. O experimento foi o seguinte: eles selecionaram 22 crianças, todas muito parecidas em questão da cor da pele, religião, socioeconomicamente e também nível intelectual. Então eles foram selecionando essas crianças na escola, observando. Consultaram os pais e falaram: olha, podemos fazer um experimento com o filho de vocês? Os pais autorizaram. Esse experimento qual foi? Eles dividiram essas 22 crianças em 2 grupos de 11 e montaram 2 acampamentos. Um acampamento não sabia o do outro. Bom, durante uma semana essas crianças ficaram lá brincando, cantando, e os psicólogos observaram o comportamento delas. E qual foi o comportamento de ambos os acampamentos? Em ambos os acampamentos, eles atribuíram um nome para o acampamento, eles começaram a pegar canções que estavam relacionadas com aquele grupo, então eles criaram como se fosse um hino, eles criaram um nome, ou seja, eles criaram uma unidade, um grupo. Isso ocorreu de forma espontânea durante uma semana. Após uma semana que os psicólogos tinham observado isso, eles resolveram contar para as crianças que existia um outro acampamento do lado. Logo, essas crianças queriam organizar uma competição. Quem no tempo de escola não queria jogar com a outra classe? Lembra disso? Ou jogar com a outra escola e aquela rivalidade? Então, neste caso foi a mesma coisa. Quando um acampamento sobre do outro, já se criou ali uma rivalidade. Eles queriam competir entre eles. E os psicólogos, eles não sabiam que eram psicólogos, eles acharam que eram só monitores. E os psicólogos falaram: bom, vamos organizar então. Essa era a ideia do experimento. Começaram, sim, os jogos. Logo no primeiro, que era o cabo de guerra, um acampamento venceu, claro, o outro perdeu. O que tinha perdido estava voltando para casa e já viu a bandeira do acampamento que venceu no meio do caminho. O que eles fizeram? Pegaram e queimaram a bandeira. Aquele acampamento que teve a bandeira queimada, ficaram putos e começaram a trollar o outro acampamento. No outro dia dos jogos, eles já chegaram na porrada. Começaram a ter ali um conflito muito grande, inclusive os psicólogos tiveram que intervir. E aí, com o passar dos jogos, isso só foi crescendo. E após acabar os jogos, eles tentavam trollar o outro à noite, indo lá, acordando, roubando alguma coisa do outro acampamento, enfim, sempre fazendo alguma traquinagem. E aí criou uma rivalidade muito grande. Um acampamento não conversava mais com o outro. Eles tinham uma treta muito grande. Lembra quando você olhava para outra sala e entrava na quadra e você achava que pertencia àquele grupo que era a sua 7ª B e era contra a 7ª A, e você é da 7ª B e você vai dar o sangue por ela? Então, era a mesma coisa ali. Eles criaram essa unidade, essa concepção de grupo. Bom, o que aconteceu? Virou uma guerra entre os acampamentos. E o que os psicólogos fizeram? Eles cortaram a água dos 2 acampamentos, de forma que eles disseram que não sabiam qual era o problema, era necessário procurar. E as crianças só perceberam que eles poderiam resolver esse problema se eles trabalhassem juntos. Então, quando teve um problema que afetava os 2 acampamentos, aquela rivalidade começou a passar. Porque independente se você é meu inimigo, nós estamos sem água. E se nós estamos sem água, nós temos um problema em comum. Então nós começamos a fazer parte de um grupo maior. Qual o grupo? Do grupo que não tem água. E aí essas crianças começaram a trabalhar unidas. Posteriormente, os psicólogos pegaram e atolaram
um caminhão de propósito. Ou seja, para desatolar esse caminhão era necessário que essas crianças começassem a trabalhar unidas também. Empurrassem esse caminhão juntas. E aí elas começaram a trabalhar juntas novamente. Ou seja, os psicólogos verificaram que quando existia um problema muito maior que afetava os dois grupos, a rivalidade desaparecia. Aqueles conceitos, aqueles preconceitos que um acampamento criou do outro, passava, cara. E eles começavam a trabalhar unidos. Ou seja, o problema era o que fazia com que aqueles dois grupos se tornassem um grupo só. Porque o problema do caminhão atolado era que os dois grupos iam ficar sem comida. Então a gente fazia, apesar de sermos dois acampamentos, nossos dois acampamentos têm um problema em comum. E isso faz nós sermos de um grupo maior. Qual grupo? Aquele que não vai ter comida. Ou a gente trabalha unido ou nós não vamos ter comida. Então isso mostrou que quando existe algo que toca vários grupos, que faz com que esses grupos, o muro entre esses grupos se destrói, você consegue criar pontes entre esses grupos e esses grupos passam a ser um grupo muito maior. Então, por exemplo, você tem São Paulinos, corintianos, palmeirenses e santistas. Grupos diferentes que não se conversam. Mas quando existe o jogo da seleção brasileira, todo mundo está unido. Porque você passa a fazer parte de um grupo maior que o seu time. Você passa a fazer parte de um grupo que é uma nação. Então você ali dilui as diferenças e você realça as semelhanças. E aí você vai estar comemorando o título da seleção, que está difícil, com um corintiano, que você não estaria comemorando se fosse um jogo entre Corinthians e São Paulo, por exemplo. Então, isso mostrou como você dilui aí os preconceitos e você dilui as diferenças. E você constrói pontes, fazendo com que as pessoas passem a ver mais semelhanças do que diferenças. Então, quando você olha para um outro país, fala, bom, sou brasileiro. Ok, você é parte de um grupo. Qual grupo? Brasileiro. E aí tem uns argentinos, fala, bom, outro país. Os argentinos, você já começa a ter vários preconceitos, sobretudo no futebol. Você fala, pô, a Argentina é folgado, a Argentina não sei o quê. Você começa a ver muitas diferenças entre eles. Você começa a ter esse tipo de preconceito. Será que todo argentino é folgado? Será que todo argentino é fanático desse jeito? Mas a gente tende a ter já esse tipo de preconceito, assim como eles devem ter da gente. Porque se cria isso culturalmente. E aí o que acontece? Argentinos e brasileiros, parceiro, faz parte de um contexto maior, que é seres humanos. Se der um problema de escala global, a gente, velho, não vai ver mais diferença com o argentino. Nós vamos ver mais semelhanças, porque nós somos humanos, nós estamos sendo ameaçados por um problema em comum. Então, quando você fala de um contexto social, onde você tem brancos que são preconceituosos contra negros, eles fazem parte de uma sociedade só. E quando você tem esse conflito, você cria N problemas. E você precisa de algo que faça com que esse conflito, essas diferenças, essas divergências, elas sejam minimizadas. Geralmente isso acontece na dor. Mas existe sim a possibilidade de não ser na dor. Como? Quando você começa a fazer parte ou começa a frequentar mais o outro grupo. Então você tem um preconceito enorme contra a Argentina. De repente você vai fazer um intercâmbio na Argentina e você fica ali e conhece o país. E você começa a ver que aquelas pessoas têm muito mais coisas em comum do que você pensava. Se você tem preconceito contra pobre, de repente se você vai trabalhar, fazer atividades em bairros onde as pessoas são pobres, você começa a ver que aquelas pessoas sentem a mesma coisa que você. Elas amam como você. Elas sentem dor como você. E ali você começa a destruir aquele muro que separa você daquelas outras pessoas. Aquele muro de preconceito. E começa a criar ponte. Tá? Uma coisa interessante que ele mostrou aqui foi Nova York. Nova York, as pessoas
ele dizia que era um caldeirão heterogêneo de pessoas que não se combinam, que eram pessoas muito ricas, pessoas muito pobres, judeus, todos eles ali misturados na cidade, ali no centro, onde um não olhava para o outro, existia sempre um conflito. E quando houve o ataque no World Trade Center, todos estavam sob a mesma ameaça, um ataque terrorista. E aí ele diz que era muito visível que as pessoas agora, executivos e mendigos, estavam trabalhando juntos. Já não existia mais diferença quem tinha terno e quem não tinha terno. Ali todo mundo era igual, velho. Então quando a gente pensa em preconceito, você está fazendo preconceito contra relação a um grupo de pessoas. Mas quando você tem mais contato com esse grupo, esse preconceito começa a diminuir. E uma outra forma é quando você cria uma concepção de mundo que faça com que você se una, que esses grupos se unam, que inclua ambos os grupos. Então, por exemplo, no futebol eu falo da seleção brasileira. Porque ela faz com que, independente se você é Náutico ou se você é Bahia, ali você é seleção, cara. Então ali vamos torcer juntos. Ou seja, você cria uma concepção de um grupo muito maior. Que aí na hora que você olha pro seu grupo, você fala assim, cara, vou lutar por isso, porque isso é muito maior do que o que a gente tá lutando aqui. Bom, galera, esse é o meu terceiro vídeo. Fica aí pra vocês um pouquinho sobre como o inconsciente age sobre nossas vidas. Até a próxima. Um grande abraço do professor Diego. Valeu, hein?